Muito bom dia a todos os que nos acompanham em mais um webinar em comum. Hoje vamos conhecer aquele que é reconhecido atualmente a nível europeu como o movimento Nova Bauhaus, uma iniciativa de resto que foi lançada pela Comissão Europeia e que busca combinar os princípios da sustentabilidade, inclusão e estética para criar espaços de vida que se alinhem com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Estamos a falar, sem dúvida, de uma medida que terá grande impacto quando falamos em inovação no meio rural. É esta a proposta do Incomum para hoje, que hoje tem como porta-voz a Isabel Benedito, que coordena o GAL ESDIM, Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste. Olá, Isabel, muito obrigada por se juntar a nós também em nome do Incomum e vamos perceber o porquê deste tema que me parece absolutamente relevante, não só para o interior do nosso país. Olá, bom dia a todos e a todas, muito obrigada. Quero agradecer a vossa participação em nome da parceria do projeto Incomum. O Incomum, Inovação e Conhecimento no Mundo Rural, é um projeto de cooperação interterritorial que envolve 9 grupos de ação local, para além da ESDIM, a A2S, a ADAI, a ADIBER, a ADRIMINHO, o GAL Aveiro Norte e Aveiro Sul, a Corimba Brás Futuro e a Associação In Loco. A temática deste projeto de cooperação é a inovação e conhecimento dos territórios rurais e pretende-se trabalhar e testar novas formas de transferência de conhecimento para estes territórios. Considerando aquilo que são os múltiplos desafios que se colocam aos territórios rurais, a complexidade dos problemas sociais, urge efetivamente aproximá-los do conhecimento científico, mas também de novas formas de trabalhar, novas metodologias de intervenção, envolvimento e colaboração que permitam às comunidades rurais encontrar novas soluções para os seus problemas. E é precisamente neste contexto que surge a temática deste webinar sobre a nova Bauhaus europeia, que, como a Fernanda já disse, é uma iniciativa da Comissão Europeia, combina a sustentabilidade, a estética e a inclusão e que visa integrar e trabalhar os objetivos do Pacto Ecológico com a criatividade, a cultura e promovendo projetos que, sendo ambientalmente sustentáveis, também devem ser visualmente agradáveis e acessíveis a todas as pessoas. Neste webinar, em particular, vamos conhecer o projeto da Rede Aldeias Bauhaus Euroas, com o Rui Simão, a quem cumprimento, vereador da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, projeto que envolve 6 municípios e que busca enfrentar desafios comuns às áreas rurais, como a perda demográfica, a diminuição do valor económico e social e cultural, mas também a transição digital e ecológica. Com o Álvaro Cidrais, olá Álvaro, bom dia, que entre tantas coisas é um amigo com quem descobrimos há muitos anos que trabalhar a felicidade representa o diferencial positivo, a mais-valia destas organizações na sociedade para a cocriação de soluções inovadoras e sustentáveis. E com ele vamos explorar como a essência do desenvolvimento sustentável pode ser encontrada em diferentes contextos e exemplos. E no fim, aquilo que se espera é perceber como é que podemos nós, grupos de ação local, organizações da sociedade civil, incorporar este conceito Bauhaus nas nossas intervenções. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. E claro que, como sempre, é desafiada também a estar connosco ao longo desta hora de conversa. Desafiamos também todos aqueles que já nos estão a acompanhar através das redes sociais para lançarem aqui também comentários e questões acerca deste tema de hoje, a nova Bauhaus europeia. Cumprimento também o Rui Simão, o Álvaro Cidrais, muito obrigada por se juntarem a nós nesta nossa manhã e vamos começar precisamente, Rui Simão, por si, enquanto vereador da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, tem vindo a liderar esta rede de aldeias Bauhaus Euroas, como disse muito bem a Isabel Benedito, mas até aqui dirigiu também a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto, coordenou o Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, portanto, tem aqui muita ligação a isto que nós consideramos o nosso meio rural. Rui, o que nos pode dizer então sobre este movimento, a nova Bauhaus europeia e esta rede de aldeias Bauhaus? Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia Fernanda, quero começar por cumprimentar a ADIBER e todos os organizadores que no fundo levam a cabo esta iniciativa. Eu preparei uma breve apresentação para me acompanhar nesta partilha daquilo que é o trabalho que temos estado ao longo dos últimos 2 anos a realizar. Portanto, este é um projeto que foi candidatado à primeira call da nova Bauhaus Europeia dirigida às iniciativas locais. Portanto, a traços muito gerais, vou começar por vos dizer que este projeto surge
no seio da comunidade de trabalho da Eurorregião, Alentejo, Centro e Extremadura, portanto, a Euroace. E nesse contexto, a região centro tem pergaminhos desde longa data, desde a viragem do milénio, digamos assim, naquilo que é a estruturação de novas políticas públicas focadas no desenvolvimento rural e, em particular, a partir das aldeias, que são as células mais íntimas daquilo que é a relação social que podemos estabelecer com os nossos territórios e, portanto, e que foram até a estrutura base de povoamento dos territórios, da maior parte do território do nosso país, até algures ali a meados do século XX. A partir daí, portanto, é uma história conhecida por todos, entraram num declínio aparentemente sem volta em alguns casos, mas felizmente temos tido algumas abordagens que têm procurado focar-se nisso. Portanto, nós aqui, nestes 3 cartogramas, que são cartogramas do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, 2 da primeira fase e um da terceira, desta atual, onde estamos. Portanto, à esquerda do ecrã, temos uma representação daquilo que são, no fundo, as relações urbanas na nossa região, e onde as polaridades urbanas emergem de forma natural, portanto, no eixo litoral, entre Aveiro, Coimbra e Leiria, também em torno da polaridade ou da cidade de Viseu, e depois o eixo mais externo no interior, Guarda, Castelo Branco e no meio Covilhã Fundão. Ali no centro deste território está um imenso, vou chamar-lhe vazio, demográfico, económico e social, que a esta data, alguns ali em torno do ano 2010, era assim que se expressava. Ao centro, temos uma caracterização biogeofísica da região. Portanto, naquela unidade central, onde as relações económicas e demográficas são mais tenues, há ali uma identidade e, portanto, há ali uma unidade territorial que tem uma coesão muito própria e que, no fundo, coincide, grosso modo, com o Maciço Central, o Val do Zês, o Maciço Central, entenda, a Serra da Estrela, Serra do Açor e Serra da Lousã, o Val do Zês e depois toda a cordilheira que vai da Gardunha ao Velos e Moradal. Depois, mais à direita, vemos aquilo que é o resultado desta aplicação de políticas públicas focadas nas aldeias ao longo dos últimos mais de 20 anos na região centro, e verificamos que é praticamente coincidente com estes territórios aparentemente mais débeis, e, portanto, é aí que se tem focado esta política de aldeias, e, portanto, com algum sucesso, no caso das aldeias históricas de Portugal, aldeias de xisto, aldeias de montanha, e, portanto, é um trabalho meritório e que resgatou quer a autoestima, quer a identidade, introduziu alguns processos de reabilitação urbana, trouxe ganhos de escala e de agregação, desenvolvimento de marcas territoriais que hoje em dia representam com alguma notoriedade estes territórios, a valorização económica de recursos, às vezes, que isoladamente são muito ternos, mas que em conjunto podem ter alguma expressão, e também alguma criação de emprego, também fruto de um trabalho de muita proximidade, é preciso dizê-lo, com o legal destes territórios, sobretudo na criação de micronegócios, muito associados ao turismo, e, portanto, de facto, é uma abordagem que teve sucesso. Esta nova família de políticas públicas regionais progrediu, como disse, ao longo da vida do tempo, de 94 até agora, e, portanto, e continua. Estamos agora numa terceira fase dos programas de valorização económica de recursos endógenos, mas no seio da região centro e no seio desta comunidade Euroace, fomos perguntando, então e que mais? O que é que mais podemos fazer para juntar novas camadas de trabalho, novas abordagens àquilo que já está feito, não com novas redes, vou chamar-lhe de aldeias, mas sim com novas camadas que sejam capazes de agregar outro tipo de problemas, as escalas que já são para lá da região, e fazermos elevar a nossa voz até ao centro da decisão na União Europeia, para no fundo, projetarmos também a ambição e a voz das aldeias a esta escala. Foi daí que nasceu esta rede de aldeias para o futuro, portanto, assim que esta nova call, ou esta primeira call de apoio às iniciativas locais da nova base europeia surgiu, sentimos que era chegado o tempo de nos posicionar e, no fundo, trazer esta ambição aldeã para aquilo que é o centro também de transformação europeia, que a Europa quer incutir, associada ao Pacto Ecológico Europeu, e que, na voz da sua Presidente, foi descrito até esta abordagem da nova base europeia como a alma desse pacto. E, portanto, se o objetivo é fazer chegar esta transformação a toda a Europa, naturalmente que ela estará sempre incompleta enquanto não envolver e não implicar os cidadãos destes territórios rurais, quer nacionais, quer espanhóis, quer até um pouco por toda a Europa.
Portanto, juntámos seis aldeias, duas por cada uma das regiões, Centro, Alentejo e Extremadura, 2 países, numa rede que procura fundamentalmente estimular a criação de novas camadas de trabalho e de cooperação entre estas aldeias, que representam os seus territórios, não tanto pela beleza cénica ou estética que elas podem aportar, mas sobretudo pela necessidade de estruturar bacias de vida em torno das aldeias e novas relações entre aldeias, entre as aldeias e os seus territórios envolventes, para, no fundo, abordar 3 desafios complementares. Enfrentar o desafio demográfico, estruturar novas centralidades nas aldeias a partir de serviços complementares disponibilizados em rede e servir como pilotos para outras aldeias, regiões ou até outras abordagens noutros países. Portanto, inicialmente, estas 6 aldeias, depois de escolhidas, como disse, foram escolhidas foram propostas pelo menos pelas regiões. No caso do Centro, foi escolhida uma aldeia da rede das aldeias históricas, a aldeia de Sortelha, no Sabugal, e uma aldeia no território digamos assim, do território de missão das aldeias do Xisto, mas que não integrasse a rede precisamente para ter liberdade total naquilo que é o pensamento e aquilo que seria o seu posicionamento. Portanto, em cada uma das aldeias foram sinalizadas inicialmente intervenções físicas em espaços significantes e emblemáticos para aquilo que é a vida comunitária em cada uma das aldeias, e quando a Europa reparou em nós e aprovou esta proposta, esta iniciativa, pelo meio de 90 iniciativas a concurso, e portanto aprovou esta juntamente com outras 19, quando fez a primeira visita ao terreno, percebeu que seria impossível fazer um mergulho vertical em cada uma das aldeias e ajudar a desenvolver um projeto de intervenção física em cada uma delas, porque elas são distantes umas das outras e porque era um projeto, basicamente, que precisava também de alguma robustez conceptual e, portanto, isso seria impossível auxiliar o desenvolvimento de cada uma das aldeias ou dos projetos que cada uma das aldeias tinha sinalizado inicialmente. Portanto, rapidamente se percebeu que era necessário partir das intervenções físicas para uma abordagem mais conceptual e estratégica que pudesse robustecer o posicionamento conjunto destas 6 aldeias, mais do que iniciar uma intervenção física pontual em cada uma delas. Portanto, como o objetivo sempre foi e é envolver as comunidades em processos de criação conjunta e de criação até assistida, vamos chamar-lhe assim, tecnicamente, foram definidas no conjunto das aldeias áreas de intervenção estrutural. E delas todas, portanto, foi muito simples, digamos assim, foi muito orgânico, juntamente com as comunidades, definir um conjunto de áreas fundamentais, como é o caso da cultura, a mobilidade e a acessibilidade, no fundo, a vivência, ou o modus vivendi das aldeias, a autossustentação local, no fundo, a resiliência multifuncional, as memórias e a viabilidade económica de cada uma delas. Em cada uma das aldeias foram realizados um conjunto de workshops, no fundo, para quebrarmos um bocadinho cada um destas áreas de intervenção, ou destes blocos, digamos assim, a partir do qual se construiria uma visão conjunta, e em todas foi muito claro que aquilo que cada uma das comunidades sentia ter mais forte e mais desenvolvido, ou é a cultura, ou é o modo de vida, ou as vivências que se podem ter em determinada aldeia. E as fraquezas foram sistematicamente apontadas como sendo a viabilidade económica daqueles territórios e a mobilidade e a acessibilidade. Mobilidade aqui entendida como, digamos assim, o espaço que podemos vencer num determinado período de tempo, acessibilidade entendida como aquilo que podemos fazer nesse mesmo período de tempo. Portanto, foi claro, chegamos a uma estrutura comum, e o que é que no final deste programa de assistência técnica, de que fomos alvo, conseguimos alcançar? Portanto, construímos uma visão conjunta, houve uma mobilização coletiva destas aldeias e, portanto, foi definido um enquadramento conceptual comum para estas 6 aldeias e aquilo que seriam, isolando aquilo que seriam os desafios que têm que enfrentar. Foi definido também no fundo, um documento de apoio à definição de políticas públicas, a que chamamos de policy brief, no fundo, uma síntese daquilo que seriam os instrumentos de política mais adequados e até as ações de política pública mais adequados para fazermos progredir esta rede, e depois também um roadmap, digamos assim, quase um itinerário de caminho para aquilo que teremos que fazer ao longo dos próximos anos. Em termos de aprendizagem com este projeto, foi muito interessante
digamos assim, os técnicos designados pela União Europeia, pela Direção-Geral pela DGRES, a Direção-Geral do Desenvolvimento Urbano e Regional da União Europeia, que para nós a sustentabilidade não é algo de intelectual e técnico, não é construir o interface dos sistemas naturais com os sistemas industriais ou se quisermos, económicos. Para nós a sustentabilidade é viver na natureza. Não viver com ela, mas viver dentro da própria natureza. Também a importância de honrar a beleza, em termos estéticos, de honrar a beleza da paisagem e da tradição rural. E depois, por fim, em termos de inclusão, aqui a necessidade de conjugar o poder da proximidade das relações dentro das aldeias com a força da tecnologia moderna para nos relacionarmos com outras, portanto, com outras pessoas que porventura não estão na aldeia, mas também com outras pessoas que se interessam por isto. Em termos de recomendações, portanto, em termos políticos é necessário uma maior integração e abrangência daquilo que é a visão e as opções de política pública. É preciso, em termos de financiamento, um conjunto amplo de fontes dedicadas especificamente ao rural. E em termos culturais, digamos assim, é preciso conjugar estruturas flexíveis de conhecimento e de competências com aquilo que são os saberes formais e estruturados que nós temos sobre esta matéria. Ao longo deste caminho, criámos um organismo de cooperação territorial sem personalidade jurídica, portanto é uma rede informal de trabalho, a que chamamos Aldeias Bauhaus da Euroas. Portanto, aqui estamos em Coimbra, no evento público que decorreu na CCDR Centro, com os 6 municípios, na altura os membros do Governo Nacional, particularmente do Ministério da Coesão, mas também representantes do Governo Espanhol e em particular da Unidade de Missão para o Desafio Demográfico Espanhol. Aqui estamos num dos momentos mais interessantes deste percurso que nos trouxe de 2022 até agora onde estamos, que foi a celebração do Dia da Europa na aldeia de Dornelas do Zezer com os agrupamentos de escolas dos municípios e, em particular, das escolas que se situam nestas aldeias e onde juntámos mais de 200 crianças, no fundo, para construir este espírito de partilha e de pertença a uma realidade comum, que é esta Euroas, que no fundo é desconhecida, dita assim, da maior parte de nós. Portanto, é um caminho, como vos disse, que vem de 2002 para 2023 e que está em curso. Nós, na Pampilhosa da Serra, também assumimos a responsabilidade de liderar um pouco a materialização daquilo que conseguimos fazer em conjunto. Portanto, colocámos em prática e no terreno um plano estratégico para Dornelas do Zezer, tendo em mente aproximar aquilo que são os conceitos que desenvolvemos em conjunto daquilo que poderia ser uma intervenção mais estruturada nesta aldeia de Dornelas do Zezer, para, de alguma forma, servir quase como farol para aquilo que é importante fazer. Perdão. Dornelas do Zezer, no concelho de Pampilhosa da Serra, que está ali sublinhada a amarelo, é uma aldeia no limite do concelho com os concelhos da Covilhã e do Fundão, e, portanto, há aqui uma questão da qual partimos. É uma fronteira ou é uma centralidade? Nós estamos no fim do distrito de Coimbra e no fim da Câmara Municipal de Coimbra, ou estamos no princípio de outra coisa, ou estamos, digamos assim, algures no centro daquilo que é preciso também trabalhar e que não pode ser feito sem ser com foco numa nova política de aldeias, porque as cidades e as vilas estão bastante distantes, digamos assim, deste território. Numa abordagem mais aproximada a esta aldeia, percebemos que há um vasto e rico património natural, mas também um conjunto de serviços de interesse geral que a aldeia dispõe, desde farmácia, centro de saúde, cafés, restaurantes, mercado, centro de dia, lar, centro de acolhimento temporário de crianças e jovens, centro escolar. Portanto, há um sem número de serviços que são de interesse público geral, que estão nesta aldeia e que servem outras aldeias à volta também. A partir desta abordagem, percebemos também que há unidades territoriais bastante distintas e bem definidas, e, portanto, há uma aldeia que também tem escala suficiente em termos funcionais para merecer uma intervenção deste perfil. Sem me alongar muito, até porque vejo que o tempo vai correndo, portanto, definimos 3 princípios fundamentais, ou daqui decorrem 3 princípios fundamentais. É uma comunidade cuidadora, uma aldeia que tem ainda hoje mais de 90 mulheres ao serviço, a trabalhar diretamente na aldeia, na Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zezer. Os homens, muitos deles trabalham ainda na mina, ou na construção civil, ou, em alguns casos, fora da aldeia, e noutros até no estrangeiro. Mas, portanto, é uma comunidade que adquiriu competências no cuidar social e tem isso muito vivo e muito próximo. É um dos recursos que tem e que pode colocar ao serviço deste projeto. Depois é uma comunidade acolhedora também das crianças, dos mais velhos e, portanto, daqueles que partem e regressam. É uma comunidade que também tem no fundo, esta característica, e uma comunidade profundamente rural com raízes mineiras e migrantes. No fundo, que parte e regressa de forma quase constante e permanente. Aqui uma imagem da aldeia para percebermos de que aldeia estou a falar, é uma aldeia
com alguma escala, no fundo, assenta em 2 promontórios, com alguns vales, onde correm as ribeiras de Dornelas, junto ao Rio Zezer, e, portanto, em jeito de síntese, este projeto piloto que, no fundo, parte de uma interação e de uma relação com outras aldeias noutras regiões, que depois se foca naquilo que, na forma como isso pode refletir no pensamento sobre a aldeia de Dornelas e como é que se pode materializar isso como um piloto para inspirar também outras aldeias. Em termos de objetivos centrais, no fundo mantém-se esta nota de atrair novos moradores, desenvolver a base económica da aldeia a partir do que já existe, não é inventando nada, e restabelecer novamente ligações com a natureza e com aquilo que é o espaço envolvente. Portanto, para isto, o que é preciso? É preciso um programa urbano inovador com escala e dimensão adequadas ao nível do urbanismo e da arquitetura. Não podemos fazer intervenções pontuais nas aldeias ou pintar apenas coretos e muros, desculpa uma expressão, porque isso não vai transformar verdadeiramente aquilo que é a aldeia, não a vai resgatar ou dar-lhe um impulso para o século XXI. Aqui a ideia seria requalificar e construir habitações autónomas, muito focadas numa linha que vai alguns do turismo à saúde. Existem competências no cuidar social e existem capacidades ao nível desse acolhimento e, portanto, era interessante apostar numa base económica que saia daqui, disponibilizar programas de apoio e assistência, quer a residentes, quer eventualmente a novos moradores. Insisto que nós estamos aqui a pensar, nem a falar, em assistência social. Estamos a falar em comercializar, se quisermos, ocupação residencial, trazendo novas pessoas, mas que, no fundo, se integram numa comunidade que também ela própria está desenvolvida na capacidade de acolher e de cuidar. Promover a integração comunitária e a programação artística e cultural dentro da aldeia, requalificar espaços públicos e equipamentos, valorizar a ligação com a natureza, em particular nas frentes ribeirinhas que a aldeia tem, constituir um consórcio de empresas e investidores. É fundamental que isto não seja um projeto exclusivamente público, ligados à construção sustentável, ao turismo, à saúde, ao investimento ativo ou até aos cuidados domiciliares. Garantir uma atuação conjunta de entidades públicas e privadas, sem a qual é impossível, no fundo, projetos com esta ambição. E, por fim, como não podia deixar de ser, é preciso mobilizar financiamento público e privado. Não sei se é através de um projeto, imaginemos um Aldeias 2030, ou o NEB Villages, ou até na base de um consórcio público-privado que procure, no fundo, assumir esta liderança e a experimentação, digamos assim, para demonstrar que é possível fazê-lo. Portanto, é um projeto muito ambicioso, que é muito difícil de concretizar, mas há caminhos que é difícil ver o princípio, quanto mais o fim, e nós estamos determinados em continuar a percorrê-lo. Muito obrigada, Rui. Sem dúvida, nós gostamos de desafios, não é? Já percebemos que se há coisa que Portugal gosta desde há muitos séculos, é um bom desafio. E agora vou desafiar o Álvaro Cidrais, que é líder de projetos, treinador de equipas há 40 anos, portanto é um special one. É conselheiro, consultor, idealizador de projetos, facilitador, formador e docente universitário. Tem uma ampla experiência na área do empreendedorismo, da inovação social e também na dinamização de redes e de processos colaborativos e comunitários. E como disse a Isabel logo no início, trabalha em felicidade, o que à partida não é mau. Bom dia, Álvaro. Muito obrigada também por se juntar a nós. Não comece já pelo fim. Muito bom dia, bom dia. Bom dia. Bem, obrigado pelo convite, obrigado Isabel, obrigado Fernanda por tocar estas temáticas. Queria também agradecer, cumprimentar naturalmente o Rui e o Ricardo está na retaguarda, mas queria também agradecer e começar eventualmente por aí a todo o pessoal que ao longo destes anos tem trabalhado nas componentes de desenvolvimento local e territorial, principalmente nos meios rurais, e recordar todas as pessoas que a água que nós bebemos nas cidades tem muito a ver com o modo como nós cuidamos dos campos. E, portanto, tudo isto está intimamente ligado, fortemente ligado, e temos de pensar sempre nesta lógica para percebermos a importância extraordinária que, de facto, estas pessoas têm em todo o contexto de desenvolvimento. Ora, eu hoje trouxe aqui uma apresentação, mas se calhar nem vou passar a sério por toda ela, mas vamos começar só para criar algumas provocações, e a primeira provocação que eu quero colocar-vos é esta. José Carlos Albino, Alberto Melo, 30 anos de desenvolvimento, estes miúdos são responsáveis por nós estarmos aqui hoje em dia. Eles e mais uma geração bastante grande de pessoas que, de facto, fizeram uma diferença substancial naquilo que nós podemos viver hoje nestes contextos. E, portanto, quando nós estamos a falar em experimentação e inovação, se calhar convém lembrar que há uns anos estes experimentadores
fizeram coisas extraordinárias que hoje nós podemos beneficiar. E é por causa disso, por exemplo, que a Isabel está onde está e muitas das pessoas estão no território de uma forma, hoje em dia, muito sustentável. Mas nós temos este problema, ou desafio, depende do ponto de vista. Se for negativo é problema, se for positivo é desafio. E isto quer dizer que as pessoas estão a mudar a maneira de pensar, de sentir, de trabalhar, a trabalhar cada vez mais com máquinas e cada vez mais em instantes de aprendizagem e desenvolvimento. E isto muda as pessoas. E gostava de acentuar aqui uma coisa que o Rui disse, que é fundamental. Ele disse, estamos a trabalhar com comunidades cuidadora, acolhedora, rural. E eu diria, sim, o centro disto é a comunidade. O que se repete sempre é a comunidade. E a questão central hoje em dia é como é que nós construímos comunidades dentro destes ambientes extraordinários de digitalização em que vivemos. E queria focar noutro aspecto interessante que também o Rui tocou, que é a importância dos planos estratégicos. Os planos estratégicos são os nossos faróis, para nós podermos estar alinhados para desenvolver qualquer coisa. E, portanto, este trabalho de planificação estratégica, de reflexão estratégica e depois de planificação estratégica é crucial para nós darmos consistência a este mundo imenso em que estamos a viver. E que é um mundo de redes, um mundo de múltiplas complexidades, sistemas adaptativos complexos, e essa é uma das ideias centrais que nós temos de ter. A caminho de, dentro de 3 ou 4 anos, ou 5, nós estarmos a ter mais ou menos 3 cérebros a funcionar, ou se quisermos hemisfério esquerdo, hemisfério direito e hemisfério digital. Porque nós cada vez mais estamos digitalizados. Este é um dos desafios que nós efetivamente temos. Ao mesmo tempo que temos outro desafio, que é nos últimos 40 ou 50 anos, nós fomos divertindo cada vez mais com estas perspectivas de entretenimento, de divertimento, e isto é que é muito o nosso mindset, a nossa mentalidade hoje em dia. E esta nova realidade que se faz de metaversos, de inteligência artificial, blockchain, hibridação, estas coisas todas, obriga-nos ou desafia-nos para, vivendo estas épocas de mudança, este mundo novo, nos adaptarmos. E obviamente estamos vulneráveis. E quanto mais não nos quisermos adaptar, mais estamos vulneráveis. E eu gostava de chamar a atenção de uma coisa, que agora me estava a lembrar também, quando o Rui falou, que é o Covid mudou a perspectiva sobre a vida e mudou a perspectiva sobre a cidade, o campo e o valor das aldeias. E isto está a mudar mesmo muito. Vamos ver o que é que isto quer dizer no futuro. Ao mesmo tempo que o mundo do trabalho está a mudar de uma forma assustadora. E as pessoas, aquilo que eu tenho analisado mais no desenvolvimento organizacional, na felicidade organizacional, por exemplo, é a maneira como as várias gerações estão a posicionar a vida. E há uma coisa que, de facto, é, neste momento, muito significativa. É que as mais novas têm propósitos de vida diferentes e têm o sentido da vida e o significado do trabalho de forma muito diferente. E estão a contagiar os outros. E o Ikigai, a essência da pessoa, está a começar a emergir como extremamente importante dentro do desenvolvimento de todos os territórios, de todas as organizações. E, felizmente, há uns doidos que andam a trabalhar estas questões em termos internacionais e a estruturar muito a lógica da vida das pessoas e da carreira das pessoas. E se aqui há uns anos isto fazia sentido só nas cidades ou nas fábricas, que normalmente não estavam nas aldeias, hoje começa a fazer muito sentido nas aldeias, que também são fábricas de criatividade e de inteligência, e de uma inteligência digitalizada e intergeracional. É isto que nós estamos a viver. Que, obviamente, nos cria muitas angústias, e por isso fala-se muito nesta história da VUCA e do BANI, porque estamos perante um mundo de incertezas e tantas mudanças que estamos a vivenciar, sentimos frágeis, muitas vezes ansiosos, e ainda bem que temos comunidades cuidadoras e acolhedoras, porque, e de preferência em meio rural, porque ela está mais próxima da vida, da natureza, da sustentabilidade efetiva que nós podemos ter. E, como dizia a Isabel há pouco, tudo isto faz sentido quando nós queremos construir o nosso bem-estar, a nossa felicidade. E, portanto, esta é uma das questões centrais que nós temos de pensar no desenvolvimento de qualquer solução que possamos escolher ao nível das próprias aldeias. E o que eu acho muito interessante é que fizemos isto com a abordagem da Novo Bauhaus aplicado às aldeias. Mas eu gostava de acentuar nesta abordagem 2 ideias essenciais. Uma é a questão da estética, que remete, tal como o Rui disse, para a identidade, para aquilo que é o valor intrínseco destes territórios e das culturas destes territórios, para as paisagens efetivas destes territórios. E a outra questão é o vivermos juntos no futuro. E a inclusão não é inclusão. Não é meter uns desgraçadinhos dentro de um grupo de menos desgraçadinhos. Não. É curtirmos a vida em conjunto, é estarmos juntos a construir um futuro. E isto faz uma diferença tremenda e a comunidade faz isto com naturalidade. E, portanto, as comunidades são, de facto, algo extraordinário.
E perante estes desafios que nós temos hoje em dia, que é o demográfico, do povoamento, o envelhecimento e das migrações múltiplas, do digital, da hibridação global e da interconexão ou hiperconexão sistémica, eu diria que um desafio muito importante é o da mudança da mentalidade. E a mudança da mentalidade é um outro sentido do rural. Que hoje em dia não faz muito sentido. O rural continua a persistir, mas ao mesmo tempo não tem que persistir, tem que ser um rural completamente diferente. E outro desafio é o da governança e liderança, que tem que abordar numa perspectiva mais regenerativa. E, portanto, mudanças estruturais, sim, vamos ter, nas concepções do viver do rural e do global, no envelhecimento, na diversidade, nas desigualdades, no rural, na distância ao conhecimento, que está a divergir, porque há uns que ficam distantes, uns que ficam isolados e outros que ficam muito hiperconectados. E depende muito de cada pessoa, da sua cultura, das suas crenças, das suas ideias, a forma como se vai relacionar. Mas depende muito das existências de infraestruturas de eletricidade e de banda larga para nós conseguirmos pôr tudo isto a funcionar numa lógica construtiva. E, portanto, é também no contexto desta visão diferente para o mundo rural que nós temos de pensar tudo isto. E esta abordagem digamos, a Agenda 2040 para o desenvolvimento do mundo rural é fundamental, porque nós queremos, de facto, áreas mais prósperas, temos de ter territórios rurais mais fortes, mais vivos, diria eu, muito mais conectados e resilientes, focados no bem-estar. E essa é uma questão central. E os alicerces disto são as pessoas, as proximidades das pessoas, os patrimónios. E os patrimónios, estamos a falar dos físicos, estamos a falar dos paisagísticos, estamos a falar dos imateriais. As relações de entreajuda. A comunidade faz isto e tem uma importância extraordinária na vida, na qualidade de vida das pessoas. E, naturalmente, as apropriações das ideias, dos espaços, das tecnologias. E o que nós vamos ter que inventar muito é uma forma de regenerarmos de modo integrado e liderarmos de forma diferente estes processos locais, que são naturalmente governança. E agora só mostro assim uns slides para dizer, isto não andamos a falar de japonês encriptado. O Rui referiu muito bem. Há uma estrutura conceitual muito interessante para estas coisas. E encontramos vários tipos. Não há uma solução única, por isso é que eu mostrei este slide. Não me venham dizer que a solução para uma aldeia é igual à solução para outra. Não, depende das pessoas, dos processos relacionais, depende das características daquele lugar. E, portanto, a personalização individual e comunitária é cada vez mais estruturante. E há um passo que temos de dar no racional sobre estas coisas todas, que é o passo do regenerativo, que é no fundo, a reconjugação de um conjunto de coisas que nós tínhamos como separadas, distantes, e que agora vamos ter que fazer um esforço interessante para conseguirmos reintegrar e trabalhar de modo diferente. Portanto, isto pressupõe claramente uma mudança fortíssima nas concepções que temos sobre a vida, sobre os sistemas, sobre as realidades. Eu ia mostrar o exemplo Beirã, mas não vou. Porquê? Porque depois estamos a gastar demasiado tempo. Posso mostrar a seguir o exemplo Bora Beirã, que é muito interessante e decorre em Marvão, mas ao mesmo tempo tem muitas questões que se podem colocar e discutir. E o Bora Beirã não é uma aldeia deste tipo, a Bauhaus, mas tem todo um racional conceptual muito próximo e muito interessante e é um bom exemplo para perceber. Agora, eu acho que é mais importante nós debatermos aqui algumas dúvidas, algumas virtudes e alguns desafios, nomeadamente este de aproximar as pessoas e as linguagens, porque muita da dificuldade, por vezes, em estruturar conexões e aprendermos em conjunto tem que ver exatamente com termos linguagens muito diferentes. E a linguagem do velho rural é diferente do novo rural e muito diferente do velho urbano e do novo urbano. E estas linguagens são muito interessantes e é importante aproximá-las. Precisamos de desenvolver novas lideranças inclusivas, felizes, e perceber e praticar aquilo que é a participação efetiva, a cooperação, que é diferente da colaboração. A cooperação tem uma lógica mais maquinal. Eu faço isto, faço aquilo, faço aquilo, e as coisas no final acontecem. A colaboração é diferente. Nós temos esta realidade à nossa volta, eu posso fazer isto, mas adapto-me em relação àquilo que tu precisares para eu te poder ajudar, e vamos construindo um processo de aprendizagem, tomada de decisão coletiva, e redefinindo constantemente. E temos de passar desta lógica do simplesmente participar para esta lógica de co-decidir, co-fazer tudo e mais alguma coisa. E a pergunta é como aproximar, como inspirar e iniciar, mas também como manter e desenvolver. E o que eu diria é que cada aldeia redescobre o seu caminho, mobilizando o que conhece, e portanto trata-se muito de partilhar conhecimentos,
no âmbito do seu propósito de missão, que inspire as suas pessoas e que, no fundo, as alinhe num determinado caminho. E eu colocaria muito esta questão em cima da mesa. Inovação não existe sem tradição consistente e sem alinhamento entre as pessoas que, de facto, querem fazer diferente. E, portanto, seja como for, qualquer processo de inovação Bauhaus, e que eu sou um grande defensor desta abordagem da Bauhaus, claramente, tanto para meio urbano como para meio rural, e como para os novos meios interligados urbano e rural, tanto dentro deste modelo, que é muito interessante, mas há outros também muito interessantes que podem ser utilizados. De qualquer modo, o que nós temos de ter é as pessoas ligadas e basicamente até apaixonadas, crescentemente apaixonadas, por, em conjunto e através de processos de entreajuda, construírem o mundo que querem viver, o mundo que os faz feliz. E isto, por vezes, encontra-se inclusivamente juntando aquele velho pastor de há não sei quantos anos em determinado sítio, em conversas e processos de entreajuda e apoio, com aquele puto investigador muito interessante de outro sítio qualquer do mundo, que se juntou a esta pessoa e até conversam à mesma mesa com outras senhoras e outros senhores vindos do Nepal e por aí fora. E é este desafio que nós temos em cima da nossa mesa, que é extraordinário e pode ter resultados extraordinários se nós tivermos esta capacidade de recombinar tudo isto numa lógica de reintegrações e regenerações. Natureza é muito importante, como é evidente. Muito obrigada, Alva, por este arranque e temos tempo, se quiser, mostrar o Laboratório Beirã ao longo desta meia hora que nos falta. Já temos perguntas e, portanto, eu acho que sem mais demoras começamos já com as perguntas que vêm do público, que certamente até podem, eventualmente, ser mais interessantes que as nossas. Como ter novos modelos de governança quando se assiste a uma centralidade nas intervenções territoriais, seja por parte da administração central, seja por parte da administração regional e local? Boa pergunta, Rui. Vamos começar já por si. E vou-lhe pedir só para ligar o microfone, senão não conseguimos estabelecer comunicação entre todos. Peço desculpa. Obrigada. Sim, é uma pergunta que não é de resposta direta e fácil. É verdade que vivemos num país e numa Europa centralizada. É verdade que nos modelos, vou chamar-lhe assim, económicos e sociais modernos, a escala é tudo. E, portanto, é também difícil descurarmos que um território competitivo à escala nacional ou regional precisa de polaridades, precisa de, digamos assim, de diferentes níveis de intervenção. Aquilo que não pode dispensar, no fundo, é a própria natureza do seu território. Num território como o da região centro, que é um território sobretudo pontuado, tirando as cidades médias, as cidades médias, que no fundo compõem a estrutura basilar da região. Tudo o resto, das duas, uma. Ou se relaciona no acesso a bens e serviços de toda a ordem com essas cidades, como Aveiro, Coimbra, Viseu e o eixo interior, como há bocadinho procurei também simplificar. Ou então a partir de outras centralidades, normalmente associadas a sedes de concelho. E, portanto, quanto mais afastados estamos dos principais polos urbanos, maior também é a necessidade também de centralizar alguma da intervenção para ter alguma escala. Porque senão é difícil manter serviços públicos abertos, manter atividades ou negócios competitivos, etc. Portanto, aqui a abordagem às aldeias é quase um contraponto, ou deveria ser um contraponto, a uma política centralizada, que não pode deixar de o fazer, e que também não pode apenas limitar-se a olhar para estes territórios mais de baixa densidade e pintá-los com uma cor e legendá-los como de baixa densidade ou uma outra coisa qualquer. Penso até que a esse respeito, o anátema do interior, agora a baixa densidade é uma forma mais, vou chamar-lhe, mais eclética de chamar a mesma coisa ao interior. O anátema do interior é um pouco a visão que eventualmente algum pensamento mais centralista tem sobre territórios com os quais não sabe o que há de fazer e que também não imagina que eles próprios são capazes de fazer alguma coisa por si próprios. Portanto, é então lançado um pouco esse anátema, até parece que o interior é um peso, é um fardo para o país. Há bocadinho o Álvaro falava, portanto, colocou a agulha no ponto certo. De facto, nós só podemos ter cidades porque temos uma parte do mundo e do país que não é urbana, porque quando falamos em compensar a pegada carbónica, ou até em fixar carbono, ou em
ou em remunerar serviços de ecossistema, naturalmente não vai ser no Terreiro do Paço que isso vai acontecer, nem no Alentejo produtivo, nem nas zonas, digamos assim, de maior produtividade agrícola, que estão muito orientadas quase para um sistema de produção também, qual fábrica rural. Portanto, é nestes territórios que está aquilo que nos permite concentrar-nos em cidades e por aí fora. Portanto, eles têm que ser estimados não porque precisam de ajuda, mas têm que ser estimados e trabalhados porque são a chave daquilo que pode ser uma transição para um futuro pós-moderno, digamos assim, onde a ecologia, a natureza e estes princípios de equilíbrio entre a atividade humana e a atividade, e no fundo o conjunto dos ecossistemas pode ser estabelecido. Eu aqui gostava de salientar também o seguinte: uma aldeia não quer ser uma vila para depois ser uma cidade. Uma aldeia só quer persistir. E para persistir, mediante aquilo que são as transformações que o mundo moderno lhes tem imposto, em termos sobretudo de centrifugação humana, porque as pessoas têm que ir trabalhar para outros lados, têm que ir estudar para outros lados, têm que abandonar, digamos, a aldeia. Então me parece que, portanto, o termo fixar na aldeia é um termo que se calhar nos corrompe um pouco o olhar. Nós não temos que fixar, nós temos que abrir as aldeias ao mundo, temos que estimular a tal relação entre aquilo que são relações de proximidade comunitárias com aquilo que é a força das redes. Há pessoas que preferem viver na aldeia, mas não sabem que podem. E aqui surge ou emerge um conceito que eu acho que é fundamental, que é o conceito da bacia de vida. Nós não temos que ter a casa de música ao pé de nós. Exatamente. Temos que ter capacidade económica para lá ir de vez em quando nos interessa ir. Ao pé de nós temos que ter farmácia, posto médico, temos que ter serviços de mobilidade, serviços públicos diários, digamos assim, de interesse geral. E nós, enquanto não olhamos para as aldeias assim, claro que não podem ser todas, nós não podemos intervir em milhares de aldeias ao mesmo tempo, de norte a sul do país, mas temos que escolher algumas e, a partir delas, estruturar estas bacias de vida, envolvendo outras aldeias de proximidade, num conjunto de serviços mais partilhados, menos partilhados, e procurar estabelecer a partir delas quase que pequenos arquipélagos, onde se começa a perceber que é possível viver nas aldeias no século XXI. Claro. Tenho um amigo... Esta rede, de resto, faz isso, não é? É o que procura fazer, todas as redes têm que fazer isso, no fundo é aproveitar complementaridades e distinguirem-se umas das outras com aquilo que é específico e que é próprio de cada aldeia, mas que no conjunto podem permitir diferentes propostas de valor e diferentes projetos de vida a diferentes pessoas. Eu, como dizia, tenho um amigo que uma vez me disse, um amigo espanhol, castelhano, que me dizia que é estranho como é que nós andamos a imaginar como é que vamos colonizar Marte e não somos capazes de imaginar como é que vamos ressignificar e revitalizar as aldeias. As aldeias, que estão aqui imaginamos perto. fazer aldeias em Marte. Portanto, esta lógica da centralidade versus digamos assim, a aldeia, creio que precisa de mais discussão em Portugal. Claro, E, sobretudo, mais discussão para que seja apropriado este conceito que as aldeias, como dizia o Álvaro, e muito bem atrás, as aldeias nós não podemos olhar para elas como espaços místicos ou espaços, digamos assim, para conservar aquilo que já foi. Nós temos que olhar para elas como o que é que elas podem dar a estes novos movimentos, a estas novas ambições que a vida moderna traz a muita gente. Se conjugarmos isto com o teletrabalho, com o digital, com andar com os pés no chão, com os pés descalços, com mergulhar num rio, o que for, olhar para o céu e ver um céu destapado, um céu limpo, noturno. Portanto, há um conjunto de argumentos e atributos que as aldeias podem trazer para dentro desta narrativa e destes imaginários que muita gente anda à procura, que têm que ser organizados e que têm que ser projetados, não tanto na disputa por aquilo que é mais central ou menos central, mas sobretudo na capacidade de projetar argumentos que as pessoas sentem falta e de que, se confrontarem com eles, pelo menos procuram descobri-los, experimentar e logo se vê se viver. Se funciona, exatamente. Álvaro, esta ideia romântica do viver num ambiente rural, não é? Há um certo romantismo para nós urbanos, muitas vezes considerados até urbano-depressivos, mas há uma ideia meio romântica, mas acredito que estas várias metodologias, que são muito participativas, ao serem implementados, como é que reagem as comunidades locais? Ou seja, também não podemos, de repente, transformar todas as aldeias em pequenas Disney, não é?
Não pode ser só Não, nem por, ai que pensar. fofinho, que giro que isto é. Não, nem pensar, exatamente. Não, a primeira coisa, uma das primeiras mudanças, ou das mudanças mais fortes na liderança hoje em dia, é nós termos a noção clara que o poder não está nos líderes, está nos liderados. E o poder dos líderes é o de juntar as pessoas com propósitos extraordinários para o seu próprio desenvolvimento. Todos os líderes bem-sucedidos neste momento nas organizações e nos territórios fazem uma coisa simples e extraordinária, que é escutam as pessoas, conversam com elas e criam as condições de empoderamento para que elas se desenvolvam e elas próprias é que fazem milagres. É assim que tem a PHC com níveis excepcionais de rentabilidade e que tem as organizações todas que falam em felicidade e coisas do género funcionarem em níveis excepcionais. Aliás, se tiverem a paciência de ouvir o CEO é o Limite, que apresenta que é um podcast que apresenta várias perspectivas de líderes sobre as organizações que funcionam, vão ver isto, é óbvio. Quer dizer, a questão central do desenvolvimento das organizações, e as aldeias também são organizações, se vocês quiserem, as questões centrais são o que é que eles querem fazer, é escutá-los, senti-los e alinhar-nos para construir um bem para aquela pessoa, um propósito em função do seu propósito, da sua essência, e para uma missão que é o nosso bem-estar comum. E, portanto, a primeira coisa a fazer em qualquer sítio não é chegar e tentar alinhar as pessoas de acordo com as minhas ideias. É sentar-nos, como fez o José Carlos há uns anos, como fez o Alberto Mel, fez o Rogério Rocamar, por exemplo, de sentar a beber uns copos e tocar umas guitarradas e a conversar com as pessoas sobre o que é que queremos fazer. Aliás, ele faz hoje em dia, mas assim, na cidade, mais do que no campo, faz depois eu estou a falar, neste caso, do Rogério Rocamar. Faz também na Guiné, faz por aí fora. A questão central é mesmo nós sentarmos com estas aldeias, com estas comunidades, e escutarmos o que é que elas querem fazer de si e depois conseguirmos, em função disso, ir reconstruindo aquela tal bacia de vida, aquele contexto de vida que nos torna felizes naquilo que nós estamos a querer fazer e tem sentido para a nossa vida. Portanto, é assim que nós construímos, não construímos, quer dizer, é assim que nós damos valor e significado efetivo à comunidade, não com uma lógica de Disney ou qualquer coisa do género, porque isso não tem mesmo ponta por onde se lhe pega, mas com uma lógica de sustentabilidade, de respeito, de consideração com tudo. É possível, de qualquer modo, assim, termos os níveis e as condições de vida e os meios que nós temos nas cidades? Eu às vezes pergunto, e depois também costumo responder da seguinte forma. Atenção, que alguns sítios onde temos mais carências de acessibilidade à saúde, por exemplo, são as áreas urbanas de Lisboa e do Porto. Portanto, não venham dizer que, por vezes, o problema... Sim, no profundo rural também é verdade, também temos algumas dificuldades. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que nós podemos estruturar hoje em dia respostas em ambulatório que podem aumentar muito a qualidade de vida das pessoas em vários sítios. Claro. E o envelhecimento da população também nos dá pessoas que se podem reformar mais cedo, com imensas competências, para poder estar a vivenciar num determinado espaço, levando toda a sua experiência e conhecimento. Portanto, as aldeias hoje em dia não podem ser olhadas como eram há uns anos. E depois recordo sempre esta realidade, que é, daqui até à fronteira, estamos a falar de 120, na pior das hipóteses, 200 quilómetros. Não estamos a falar muito mais do que isso. O interior dos Estados Unidos coloca-se a 3.000 quilómetros. São coisas completamente diferentes. Portanto, esta história de vivermos na aldeia ou na cidade não é perfeitamente tonta hoje em dia, porque nós podemos viver na aldeia, na cidade, na vila e por aí fora, de formas muito diferentes e trabalhar nestes contextos todos por causa das questões digitais. Portanto, é esta mudança de olhar para estes territórios é que é fundamental fazer nesta altura do campeonato para fazermos aldeias de inovação a sério. Exato. Isabel, esta perspectiva que me parece muito interessante para o Projeto em Comum, porque o Projeto em Comum é um projeto de partilhas, é de facto, estamos aqui a lançar ideias que podem ser necessariamente reproduzidas um bocadinho por todo o lado e assim provocar a tal inovação social. Resta saber, e este é também um comentário que nos chega das redes sociais, se há espaço para a inovação e para fazer diferente. Certamente. Tudo aquilo que nós ouvimos hoje foi absolutamente inspiracional e acho que a inspiração move efetivamente fronteiras. O trabalhar com as pessoas e as organizações no território, como o Álvaro acabou de dizer, escutando, sentindo e alinhando valores, não é? E uma ideia comum do ponto de vista daquilo que é depois a ação,
é determinante naquilo que nós possamos conseguir para comunidades mais mobilizadas, mais felizes, em que o bem-estar efetivamente é algo que elas procuram. Há exemplos que estão a ser feitos e que já foram feitos e que continuam a ser feitos e cada vez com mais resultados ao nível do país inteiro. Nós, enquanto organizações da sociedade civil, que trabalhamos nestas áreas e estamos organizados também em grupos de ação local, efetivamente temos alguma experiência nestas áreas e acho que é absolutamente determinante valorizar aquilo que tem vindo a ser feito, mas também é determinante procurar inspiração, porque sem inspiração não sei como é que nós conseguimos mobilizar as pessoas e as organizações do território. E esta rede de aldeias Bauhaus Oase e todos os exemplos que foram aqui trazidos também pelo Álvaro são totalmente inspiradores e nós devemos ter isso em conta naquilo que é a nossa intervenção. E, portanto, sim, há espaço para a inovação cada vez mais. E temos já uma pergunta do Nuno Alves, que percebi que um dos vossos objetivos é combater o despovoamento rural e para isso é preciso atrair pessoas. O que sugerem é que quem vive numa cidade grande e tem como objetivo mudar-se para o mundo rural, concretamente como procurar oportunidades. Obrigada, Nuno Alves, pela sua pergunta. Álvaro. Deixa-me dizer que não. Não. O conceito já atrair pessoas para o mundo rural não tem interesse por ir além. Atrair pessoas para viverem a vida de uma forma muito positiva, construtiva, comunitária, em que podem gozar o prazer de ser vivos com os outros, isso tem todo o sentido. E é mais fácil, nesta altura do campeonato, em alguns contextos, fazê-lo em contexto rural, do que fazê-lo em contexto urbano, que está altamente individualizado e altamente padronizado. Portanto, esta questão. Agora, queremos levar as pessoas do meio urbano para o meio rural? Não, cada um quer encontrar as melhores condições. Eu até trabalho com uma amiga no lado bom, na cooperativa que nós criámos para o envelhecimento positivo, e ela diz, não, eu quero é viver na cidade, eu adoro a cidade, eu quero a cidade. E eu digo, não, eu quero é viver no campo. Mas ótimo, excelente. Eu quero é ser feliz no campo e ela quer ser feliz na cidade. Portanto, não vamos levar as pessoas de um lado para o outro, vamos é cultivar a felicidade e o bem-estar em ambos os sítios, porque faz todo o sentido, e vamos integrá-los. E vamos ter pessoas que vivem nos 2 sítios, 3, 4, por aí fora, e passeando por outros sítios, de preferência claro. Com menos avião, que é para poluir menos. Sim. Curiosamente, Rui Simão, não é preciso avião para chegar à Pampilhosa, e acredito que há este tipo de perguntas, porque há muitas pessoas que, de facto, querem ressignificar a sua vida, e aqui, lá está, corremos o tal risco de ser uma ideia romântica e bucólica, mas têm de perceber quais são os grandes desafios quando uma pessoa quer sair, digamos assim, de uma grande cidade e encontrar um início de vida, sobretudo se não tiver raízes, não é? Eu acho que se tivermos as raízes por lá, o nosso ADN, o meu ADN é de Lamego, portanto eu imagino muito facilmente a voltar à zona da Régua e do Douro. Está no meu ADN, não é? E Rui, como é que chamamos também pessoas que queiram viver na zona pampilhosa e aí à volta nesta rede de aldeias? Olha, quem foge da cidade, ou quem vai para a aldeia a fugir da cidade, naturalmente não se vai encontrar com um propósito. Vai chegar lá e vai perceber que perdeu muitas coisas que tinha e não vai ligar-se àquelas que lá tem. Portanto, a chave é mesmo, como disse o Álvaro e como disse também a Isabel, a chave é, no fundo, ter, por motivação de vida, novos propósitos. E esses propósitos, muitas vezes, são mais alcançáveis num contexto mais próximo da natureza, mais integrado numa comunidade, mais, portanto, onde há até uma liberdade, um sentido de liberdade diferente, e eles aí são mais encontrados. Ou é mais possível de os encontrar. A Pampilhosa da Serra é um município que tem uma vila e 109 aldeias. Portanto, é claramente um território disperso, povoado por uma matriz aldeã. Nós temos uma população flutuante que é enorme, que é 5 vezes a população residente habitual. Portanto, essa nossa população vinculada vem com muita regularidade e usa com muita regularidade e percebe de uma maneira muito fácil, muito orgânica, aquilo que são as vantagens de estar aqui. Por vezes, aqui as questões do emprego, as questões da composição moderna da família, as questões até de uma certa, vou chamar-lhe, de um certo gosto em aparentemente estar próximo do burburinho. Também, às vezes, tolhe um bocadinho este olhar que é preciso ter.
A Pampilhosa da Serra também é conhecido por todos e é público. Tem uma bateria, vou chamar-lhe assim, de instrumentos de política pública municipal dirigida, no fundo, para a promoção da descoberta de como é que se pode viver aqui. Desde o apoio escolar, que vai até após 12º ano, os transportes escolares gratuitos, os mandados gratuitos, uma política de natalidade em que há um apoio direto às novas crianças, embora tenhamos perfeita consciência que isto com saldos naturais, estes territórios não dão, portanto, não têm capacidade de inverter ou de reverter processos de perda. Também aqui já perdemos tanto, que já estamos tão próximo do osso, que vamos perder menos do que aqueles que ainda não estão. Portanto, há aqui também digamos assim, um recomeço que outros ainda não levaram até ao tutano, não foram, portanto, não perderam tanto ainda. Mas a política de apoio ao empreendedorismo, política de apoio à recuperação do edificado concelhio, quer em primeiras habitações, quer em segundas habitações, tendo em mente, naturalmente, melhorar as condições das habitações, no fundo, estimular mais esta relação basculante entre a população que não está e que, se tiver cá melhores condições, vem cá mais vezes. Portanto, uma aposta também naquilo que são os fatores naturais que nós temos aqui e, sobretudo, uma narrativa que não se ajoelha perante aquilo que é a relação do urbano com o rural, que, no fundo, se orgulha daquilo que é o estilo de vida que nós temos aqui e que também vamos a Lisboa quando é preciso, ou vamos ao Porto quando é preciso, ou vamos ao resto do mundo quando nos é preciso. Portanto, aqui a chave é o emprego, naturalmente, mas também a capacidade de empreender e de encontrar novas formas de trabalhar a partir daqui. Eu gostava aqui também de realçar um ponto que me parece que é muito importante. Nós, de facto, como dizia o Álvaro e bem, irmos à luta sem estratégia é o caminho mais longo para a derrota, como dizia Confúcio. Portanto, não vale a pena, não vamos ganhar sem estratégia. Portanto, podemos demorar muito tempo a perder, mas não vamos ganhar. Portanto, o pensamento estratégico é fundamental. E há um outro aspecto que também me parece que é fundamental e gostava muito de ver no nosso país. É que nós temos que pôr a boca onde pomos as palavras, temos que pôr o dinheiro onde pomos as palavras, como dizem os americanos. E se formos olhar para o nosso orçamento de Estado, não é deste governo, nem do anterior, é praticamente todos ao longo do processo democrático em Portugal, nós andamos com cadernos de política urbana europeia debaixo dos braços a tentar desenvolver o mundo rural. Portanto, tem havido uma perda de aposta financeira, também de recursos, naquilo que é o desenvolvimento rural, seja através dos GAL, seja através de outras ações inovadoras que podem e devem ancorar-se também naquilo que é a experiência que os GAL foram desenvolvendo, mas noutras abordagens que já foram testadas. Nós temos vindo a assistir a um certo desinvestimento, digamos assim, ou pelo menos uma falta de especialização da política pública no desenvolvimento do meio rural e, em particular, das aldeias. Porque o meio rural não é atrair uma grande companhia da América Latina ou da América do Norte para explorar de forma intensiva, digamos, os solos para a produção de algum tipo de produto. Portanto, se olharmos para o nosso PIB, quanto do nosso PIB, ou do nosso Orçamento de Estado, quanto é que está alocado a uma coisa que se pudesse chamar alguma coisa assim, isso sim seria verdadeiramente inovador, política de aldeias para Portugal. Que política de aldeias é que nós temos? No fundo, isto está muito dependente daquilo que são os orçamentos municipais e daquilo que são as capacidades também estratégicas municipais, regionais, locais, e naturalmente também falta aqui esse grande impulso. Talvez tenhamos perdido uma oportunidade muito séria e muito boa, que o Covid trouxe de facto, porque recordo-vos que eu falo-vos de um território que está no centro daquilo que foi a desgraça dos incêndios de 2017. Estávamos a crescer enquanto destino, vou chamar-lhe assim, turístico, destino de fuga, de escapadinha, um território com alguma reputação de um estilo de vida muito até urbano, se quisermos, mas muito próximo com a natureza. E os incêndios vieram basicamente trazer um dano brutal, muito maior do que aquele que foi o dano material, um dano brutal de descrença em quem cá está, mas também um dano brutal de reputação para quem cá vinha ou para quem estava de fora. Que, curiosamente, foi o próprio Covid que veio repor. Porque quando o Covid chegou, no fundo, esse dano reputacional rapidamente se inverteu, em vez de ser um território perigoso onde se pode morrer. Era o território onde a Covid, se calhar, não chegou. É um chegava. território onde nós, se calhar, estamos mais livres e, se calhar, chegamos cá e descobrimos que as redes digitais de comunicação e que as redes tecnológicas também já existem no interior, felizmente, praticamente em todo lado. Hoje em dia já existem redes poderosas e até espaços organizados para as pessoas poderem vir. Portanto, e redescobriram isto. E esse movimento de redescoberta, se tivesse sido, ainda vamos a tempo, julgo eu, mas aí tinha sido na mousse, perdoe-me a expressão,
esse movimento de redescoberta ou de reaproximação ao rural. E esta importância de ter um refúgio que partiu de um refúgio sanitário para um outro refúgio que é também espiritual, que é também convivial, que é também algo que eu tenho e que, no fundo, porque estive lá 3 ou 4 meses por altura da Covid, redescobri as pessoas e o gosto de estar lá. Portanto, agora falta uma política de aldeias, onde, assumidamente... É isso mesmo, Rui. Não ter, deixe-me usar a expressão, não ter vergonha de dizer que Portugal é composto por aldeias. Até Tem cidades, tem aldeias, não é? Exatamente, tem aldeias, tem vilas, tem cidades, e infelizmente já não temos muito mais tempo, com grande pena minha, Álvaro. Eu só queria mesmo uma nota de conclusão muito telegráfica acerca porque falou muito da questão da estética, da ética e da cultura de participação, e eu acho que essa pode ser a nota final para que todos aqueles que nos estão a ver, e temos aqui a Clara a dizer que vai acompanhar esta nossa iniciativa. Clara e todos os outros, todos os webinars do Incomum remetem-nos para esta partilha extraordinária daquilo que está a acontecer a nível de inovação em meio rural. E, por exemplo, o Rui falava de espaços para trabalhar. Já fizemos aqui há pouquíssimo tempo um webinar sobre coworking em espaços rurais. E, curiosamente, um deles era à beira da praia. Álvaro, para concluir então. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, do modo geral, tem-se a ideia que esta coisa da construção da comunidade é algo fofinho, algo de... Não, meus senhores, isto hoje em dia também rende dinheiro e muito. E tem interesses. E, portanto, é preciso vincular esses interesses para juntar as pessoas. Tem muito de exigência estética, cada vez mais. E veja-se um exemplo que eu nem gosto muito, mas é infelizmente um bom exemplo desta prática. Olhem para a comporta, o valor que a comporta tem hoje em dia e quem é que anda a usar a comporta e como é que está a ser feita a apropriação daquilo. Tem outros aspectos negativos, mas isto é clara evidência de que os espaços rurais podem ser extremamente atraentes para todos os outros, não numa perspectiva só do fofinho e colaborativo, mas também na perspectiva do interesse económico bastante relevante. Porque isto, no fundo, trata-se de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de todas as pessoas. E, portanto, meus senhores, é esta questão da comunidade e esta questão da entreajuda, da aprendizagem coletiva entre diferentes, é, claramente, a questão central para o desenvolvimento destes territórios. Aliás, todas as organizações, todas as pessoas. E, portanto, o começarmos a aproveitar, que não é nada, o começar até está errado, é o reaproveitarmos, o recombinarmos as coisas todas que nós temos nesta altura do campeonato, é que é a brilhante inteligência que nós temos de fazer. Muito bem. Okay. Olha, a Quinta das Quinhas, a Patrícia, um grande beijinho, está a assistir, é o tal coworking rural à beira da praia, que é um exemplo extraordinário, e muito obrigada a todos aqueles que participaram. Isabel, foi um prazer também reencontrá-la em nome da ESDIM e também deste projeto que hoje juntou aqui o Álvaro Cidrais e o Rui Simão. Foi um prazer ouvir-vos, aprender convosco, e temos já o próximo webinar marcado. Vamos falar sobre alimentação, mais uma vez, no próximo dia 2 de julho, sempre às 9h30 da manhã, nestas conversas que têm muita coisa a ver com este universo de inovação rural e que são tudo menos incomuns. Muito obrigada e um ótimo dia para todos. Obrigada. Obrigado, até breve. Adeus, Isabel. Até breve.